para você que fez o trabalho direitinho, chegar na última hora, você perder a sua nota se você fez o trabalho em dia, tá? Ok. Deu para enxergar esse número aqui? Legal. Gente, abramos os nossos livros, então. Na página... Tá calor hoje aqui, não tá? Eu acho que já. Ok. Nossa, não tem nem imagem. 19. Antes da 20. Página 19 é escrito assim: Evangelho sinótico. Tá bom? Nós vamos estar falando sobre os 4 evangelhos. Eu vou logo dar essa palavrinha aqui para vocês. Sinóticos. Ok? Isso, sinopses. É no grego, tá bom? Essa palavra originária vem do grego sinótico. A palavra sim significa junto ou conjunto, e a palavra ótico de ver. Então, quando se trata de sinóticos, nós temos ver em conjunto. Quais são os evangelhos sinóticos, ou os livros sinóticos? Eles são apenas... Quais são? Mateus, Marcos. Yes. Os sinóticos são apenas 3. Mateus, Marcos e Lucas. Tá legal? Se você está anotando, anote. Se não está anotando, anote também. Ok. A igreja reconhece como livros canônicos, essa palavra do cânon sagrado, como uma seleção sagrada, esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que 3 deles são chamados sinóticos. Sinóticos, juntos, ver em conjuntos, porque eles tratam com detalhes sobre a vida terrena de Jesus. Você vai encontrar praticamente as mesmas histórias nos 3 primeiros evangélicos. Um conjunto, um apanhado de histórias que eles até puderam compartilhar, ok? Share uns com os outros, tá legal? O livro de Mateus, o autor Mateus, ele adquiriu muito do material dele do livro de Marcos. Marcos foi escrito antes de Mateus, mas na ordem, quando se foi colocada na Bíblia Sagrada, eles preferiram colocar Mateus com a genealogia de Jesus, a descendência de Jesus, e por aí vai, depois a gente entra nesse assunto, tá? Mas nós vamos encontrar que, por exemplo, 90% dos milagres contidos no livro de Mateus estão no livro de Marcos, ok? Então, Mateus pegou e acrescentou algumas outras coisas, mas o livro de Marcos foi escrito em primeiro lugar. Voltando aqui, a palavra evangelho. Já notaram isso daqui? Os sinóticos são quais livros? Mateus e Marcos. Tá? Porque João está numa característica diferente. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam muito mais da vida terrena de Jesus, mostram o Deus homem, João fala muito mais da divindade de Jesus, ou seja, o homem Deus. Então vamos rapidinho aqui. Os sinóticos, eles tratam do Deus homem, ou seja, Deus como homem. E no livro de João, nós vamos ver tratando o homem como Deus. Como é que ele começa, João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Você vê a diferença do livro de Mateus. Como é que começa Mateus?
Mateus começa com o nascimento de alguém, humanamente falando. O livro de João já entrou diferente, já entrou de sola com a divindade. Foi na No infinidade. princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, verbo aí é, o que é a palavra para verbo é? Palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ora, se a palavra está se referindo a Jesus, porque Jesus é a palavra viva, e a Bíblia é a palavra escrita, então no princípio era Jesus. No princípio era o verbo. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Coisa bonita. Se a gente pegar isso, a gente for lá para o livro de Hebreus, desculpa, mas de vez em quando a gente pula aqui, porque vem os mistérios assim na hora, bom, aí a gente salta um pouco, né? Livro de Hebreus, quem pode ler o primeiro capítulo, por favor? Vamos lá, Hebreus, verso 3, 1 e 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sustentando todas as coisas, o natural, como ele quase ia lendo, era pelo poder da sua palavra, mas como é que está escrito aí? Pela palavra do seu poder, tá? Porque geralmente nós costumamos dizer assim: há poder nas nossas palavras, há poder nas tuas palavras, há poder nas minhas palavras. Então a gente costuma a dizer, aleluia, uma pausa aqui, vibrador silencioso off. Todo mundo só checa, por favor, só para mim ver que você está checando. Checa o seu celular. Eu sei que não é maldade, eu sei que não é, mas às vezes ele pode ficar ligado sem você querer. Então só checar aí, tá bom? Obrigado por checar aí. Obrigado. É sem maldade, eu sei, mas é que às vezes você se esquece. Ok, voltando. Pela palavra do seu poder. Nós costumamos dizer que a nossa palavra só tem força, ela só vai adiante se ela tiver poder. Para Deus é diferente. O poder dele só vai adiante se tiver palavra. Então aí nós vemos uma coisa diferente. Deus sustenta o mundo pela palavra do seu poder, porque para Deus a palavra é o poder, não é o poder que é a palavra. Precisa ter palavra do poder para que as coisas possam funcionar. Para nós é precisa ter poder na palavra. Agora, se ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, voltando para João no capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se a palavra é Jesus, então Hebreus 1 e 3, sustentando todas as coisas pela palavra, por Jesus. Aleluias. Uau. Ok? Porque Jesus agora se torna o poder. E nós entendemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: é-me dado todo o poder. Antes dele descer, ele já tinha todo o poder, porque ele era Deus. Então o mundo é sustentado pelo Cristo, por Jesus, que é o próprio Deus. Então Deus olha e a palavra dele sustenta todas as coisas. A palavra dele é o Cristo é ele mesmo. Então ele sustenta todas as coisas por ele mesmo. Ok? Olha para o seu que está do celular assim, pegou? Pegou? Se não pegou, depois você reflita aí, tá? Não, já apaguei o meu telefone. Ok? Tá. Então nós vamos aqui. Deus homem. Muitas coisas, muitas obras de Deus aqui. O Evangelho de João vai tratar muito mais da divindade, mostrando esse homem como Deus, e as coisas que ele fazia, a autoridade que ele possuía como o próprio Deus. Agora vamos para a palavra Evangelho, rapidamente. Se alguém tiver pergunta, não existe levantar o seu dedo. Se alguém não entendeu alguma palavra, não existe levantar o seu dedo. Se você quer que seja dito em inglês, não existe levantar o seu dedo, porque o irmão Cleudo está aqui para traduzir. Aleluia. Ok? Então vamos lá. É você, né, que interpreta. Aleluia. Ok. Grego, de novo. Evangelho
evangelho, no grego é evangelion. Aqui nós podemos dividir novas notícias ou mensagem. E aqui nós temos é a palavra boa ou boas, ok? Então, evangelion. Alguém pode ver alguma palavra aqui que seja um pouco mais familiar no nosso vocabulário? Yes, angel. Aqui. Ó. Obrigado por ele falar isso da Bíblia. Ok. Angel. O que é angel em português? Anjo. Anjo. O que é anjo? Mensagem. Mensageiro. Aí está. Ok. Oi? Mensageiro. Então, o anjo faz parte dessa palavra mensagem. Todo mensageiro carrega uma mensagem. Então, aí está a raiz da palavra, tá? E evangelium é boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, maravilhosas, ok? Então, se nós temos aqui a palavra instituída, evangelhos são boas novas. Horrível quando alguém pega os evangelhos e distorce e já tenta mandar alguém para o inferno usando as boas novas. Mas tem gente que diz, né? Tem gente que usa o Novo Testamento só para mandar as pessoas para o inferno. Olha, se você não fizer aí, você vai para o inferno. Ó, se você não deixar aí, você vai para o inferno. Isso não é bom, irmão. A última notícia que eu quero ouvir. Estão usando online. Eu vou para o inferno. Oi? Estão usando online. É porque está usando online, né? Ok. Então, mas nós não precisamos, gente, do artifício para trazer qualquer um para Deus. Não precisamos usar o artifício do medo, do temor. Não precisamos. Porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Já existe muito temor aí fora, já existe muito medo aí fora, já existe muita insegurança aí fora, porque nós pregamos as boas novas, que Cristo Jesus veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Tá? Então esse é o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá. Eu vou rapidamente dar agora uma pincelada para vocês de como cada um é apresentado e depois a gente vai entrar no evangelho de Mateus, propriamente dito, tá? Se você tem uma apostila daquela antiga nossa do tabernáculo, você vai se lembrar do que a gente vai fazer aqui agora. Olha, vamos aqui. Onde esse negócio aqui? Mateus. Marcos. Lucas. João. João. Ok. Legal. Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ok? Aqui nós temos o livro. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos como Jesus a apresentação. No caso aqui eu só vou botar isso aqui porque é como Jesus foi apresentado. Como ele é apresentado em cada um desses livros. Tá bom? E aqui o destinatário. Ou seja, para quem foi escrito. Ok? Tá legal? Ok. Alguém se aventura a dizer, talvez por conhecimento ou não, como é que Jesus é apresentado no livro de Mateus?
Eu vou dizer a apresentação dos quatro, depois você pode definir, tá? Em um deles ele é apresentado como Deus, em outro ele é apresentado como homem, em outro ele é apresentado como servo e em outro ele é apresentado como rei. Cada um desses livros, eles apresentam Jesus em uma dessas formas. E a beleza da Bíblia Sagrada é essa, que quando se bota o conjunto, Apocalipse, acho que é 4, né? Ezequiel também, dos quatro seres viventes, né? É Apocalipse 4 e 7. Isso mesmo. Tá. Guardem esse texto, depois a gente vai ler. Mateus. Como é que Mateus apresenta Jesus? Ideia, suposição, chute. Quem sabe? Oi? Rei. Rei! Rei! Você aí, me dá uma... Aleluia. Ok? Tá legal. Yes. Já chego lá. Correct. Ok. Para que povo foi escrito? Não, depois eu trato disso. O destinatário. Aqui, livro de Marcos. Judeus. Os judeus é destinatário, né? Você tá colando. Emerson? Pastor Emerson. Ele tá colando ali. Ok. Servo. Tá bom? Lucas. Homem. E por último, Deus. Deus. Se o H aqui está mais lindo. Ok. Deus. Tá? Cada um desses livros, cada um desses evangelhos, eles apresentam a Jesus, o caráter de Jesus, a parte do caráter que é enfatizado é essa parte. Aqui ele é apresentado como rei, o caráter enfatizado é o de servo, o caráter enfatizado é o de homem comum como nós, e o caráter enfatizado é de Deus acima de nós. Agora vamos para o povo destinatário. Nós temos judeus, nós temos gregos, nós temos romanos e nós temos igreja. Reis judeus. Mateus. Os judeus esperavam Um rei. Uhum. Ok, eles estavam querendo um rei. Legal. Depois, Romanos. Marcos. Gregos. Gregos. Marcos. Romanos. Marcos. Gregos. Gregos. Romanos. ok. Esse camarada aqui, que a gente não vai se deter muito agora, né? Mas Marcos, ele escreveu em Roma, o lugar que ele estava era em Roma. Presume-se que ele escreveu para o povo da sua época, para os romanos, e nós entendemos exatamente isso. Até porque os romanos, eles sempre tratavam o povo judeu como servos. E aqui, Marcos apresenta o Cristo como um servo, mas como um servo que pode todas as coisas. Aleluia. Como um servo que é superior, que na humildade ele é maior do que todos os romanos compostos. Aleluia. Tá bom? Então, ele fez muito bem essa descrição. Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, entre os 4 Evangelhos. Depois nós temos Lucas. Ok, gregos ou gentios. Ok, nós vamos aqui pela... Gregos. Ok? Gregos. Ele escreveu... Lucas era um médico. Entre os 4, era o que tinha maior conhecimento. Tá? E ele escreveu justamente com conhecimento de médico, com um linguajar extremamente mais clássico, diferente daqui do livro de Mateus, que foi escrito com um grego mais coloquial, menos polido, menos acertado, tá bom? Que era justamente para o povo judeu e aqueles que estavam, embora ele não estivesse aqui, mas ele escreveu para o povo que estivesse em Jerusalém. E nós temos aqui ele escrevendo mais para os gregos que eram da filosofia, o povo que era muito pensante. Lucas se deteve muito em milagres. Você vai ler a Bíblia, ele se deteve nos detalhes dos milagres, porque como médico ele sabia que isso era importante, a constatação dele como um milagre, tá bom? Por último nós temos João, para a igreja.
Aleluia. Ah, e que evangelho tremendo, tremendo, tremendo. Como qualquer pregador que se deter no livro de João vai encontrar a mensagem. É simplesmente fascinante a apresentação que João faz. João olhou para tudo isso daqui e falou assim, agora eu vou falar de... E vocês podem ver, gente, como é que tudo combina mesmo. Na verdade, cada um tem uma ênfase num povo, para os judeus, para os romanos, todo povo da época, tá? Para os judeus, para os romanos, para os gregos e agora para a igreja. Tá? Agora nós temos aqui Apocalipse 4:7, quem pode ler? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Ok, legal. Essa é a exata ordem, que a pastora Nayara já começaram ali a falar, essa é a exata ordem que nós temos da apresentação do caráter de Jesus por esses livros aqui. No livro de Mateus, aqui eu não tinha colocado, porque eu nem pensei em botar aqui, mas ele é apresentado aqui, ó, leão. Próximo. Bezerro, novilho, boi em geral, tá? Eu vou botar essa palavra aqui, boi, no inglês ox, pode ser novilho, tá legal? Grego, águias. Ou Ele fala touro. touro, exatamente, tem Bíblias que falam touro, isso. O que mais? Águia. Homem. 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 Águia 2. A igreja. Águia. Também, isso aí. Isso aqui é sensacional. Quatro faces Gente, querubim, hein? Você vai encontrar isso aqui no livro de Ezequiel. Oi? Dá pra ir pra cá. Você vai encontrar isso aqui, gente, primeiro descrito lá no livro de Ezequiel, no primeiro capítulo, dos versos 4 ao verso 21. Você vai encontrar o de 4 faces, tá? E você vai encontrar esses animais. Depois você encontra eles lá no livro de Apocalipse. E esses escritores aqui que não foram, que não tiveram nada a ver com nada, de repente eles escrevem. Aleluias. Não foram contemporâneos de Ezequiel. E agora começam a descrever Jesus dessa forma, tá? Leão, rei, judeus. Até porque se nós analisarmos hoje em dia, o leão da tribo de Judá, Aleluia. os judeus entendiam muito bem isso, tá? E qual é o animal que é o rei da selva? É o leão, tá? Então nós temos essa colocação e é exatamente isso. Marcos apresenta Jesus como servo. Qual é o animal? Especialmente para o povo judeu que mais trabalhava na agricultura, o que é? Boi. É o boi, tá? Que faz o papel de servo. Nós temos aqui Jesus apresentado como um homem. E por último nós temos aqui águia, Deus, que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Então esses são os 4 animais, esses são os 4 seres viventes, e essa também são 4 formas de adoração, que se entrar por aqui a gente não tem. Aleluia. Mas essas são 4 formas também que existem, porque esses seres viventes, eles estão diante do trono de Deus, adorando o Senhor. Então você vai encontrar que são formas de... Tem gente que adora a Deus como leão. Yes. Tem gente que adora a Deus como boi. Aqui na qualidade de servido, servo. Tem gente que adora a Deus na qualidade de homem. E o que eu quero dizer é que ninguém deixa de ser homem, né, nessas qualidades aqui. Mas uma coisa que só os homens fazem na sua adoração é chorar. Os anjos não choram, mas nós choramos. E é gostoso chorar. Tem momentos que a gente está tão quebrantado que nós adoramos a Deus destituído de qualquer coisa. Chegamos ao Deus cru na presença dele, dizemos aqui, olha Deus, isso aqui somos nós. Eu sou homem. Tu aceitas a minha adoração? E por último nós temos essa daqui, essa forma de adorar que é a águia. Eu não tenho nem como entrar nos detalhes de cada animal na representação, mas tem gente que adora a Deus assim que
Não importa o problema que tiver, está 100% de tudo, 100% de tudo. Aleluias. Aleluias. Não importa o que aconteça, tudo para ele está por baixo. Aleluias. Doesn't matter what happens. Eu estou adorando a Deus, olha, porque Aleluias. meu Deus do céu, você rola isso. Aleluias. A gente vai, se nós entendermos que nós podemos adorar a Deus acima de qualquer problema, nós vamos estar sempre voando, nós vamos entender que Deus está lá em cima e Ele recebe a nossa adoração. Agora, não é por causa disso que nós vamos olhar para alguém e vai dizer assim, parece que aquele irmão sempre está bem, que Deus vai aceitar a sua oração de lágrima, Deus vai aceitar a sua adoração de servo. Deus vai aceitar a sua adoração de leão. Leão é aquele, sabe, esse tipo de adoração aqui é sensacional. Aquele camarada que luta e que desbrava. Isso é uma forma de adoração. Eu vou adorar a Deus, custe o que custar, haja o que houver. E é aguerrido, e é guerreiro, e é lutador. E essa luta que ele faz é uma adoração ao Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Tem outros que chegam todos quebrados na casa do Senhor. Trabalhou o dia todo. Chega lá, ainda chega alguém, fala mal dele, critica ele. Ele está como um servo, como um boi, só para receber lapada, lambada. Mas não deixa de adorar. Não deixa de adorar. Estão te usando, estão te maltratando, estão sugando tudo de você. Mas Deus me aceita como servo. Ele me aceita chegar na presença dele assim, tá? Porque Jesus, ele se apresentou dessas 4 formas, Aleluia. Glória a Deus. mas deixou de ser Deus. Aí uma pessoa que está do seu lado diga assim, adore a qualquer custo. Adore a qualquer custo. Adore a qualquer custo. Aleluia. Ô Jesus, vamos lá, gente. Vamos pro. Eu só queria rapidamente aqui passar uma coisa para vocês, antes que a gente prossiga, que está na página 21. Yes. Qual o capítulo Ezequiel que fala também sobre... Capítulo 1, dos versos 4 ao 21, tá bom? Aí já os serafins ali. As naves espacial, né? Ser extraterrestres, né? Falou página 21. Oi? Página 21, ali no meio, fala a etapa das tradições orais. Ok. Existe. Talvez haja uma pergunta para você, por você. Como é que o Novo Testamento foi compilado, foi ajuntado, foi agrupado? Como é que chegou até mim, como é que chegou até você? É uma pergunta que eventualmente, se você ainda não fez, deve chegar um dia a fazer, porque como é que chegou esse negócio aqui, lá de cima, como é que veio parar aqui na minha mão? E eu quero que você veja, porque é claro que tudo foi entregue oralmente, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Mas para chegar até onde chegou, existem pelo menos 3 etapas que passou a Bíblia Sagrada para chegar até nós, tá? E eu ressalvo aqui, tá? A gente vai ler um pouquinho aqui. Quem pode ler, aí começando com no curso da investigação. No curso da investigação das origens dos evangelhos, surgiram ao longo dos últimos 200 anos vários enfoques diversos e distintos, cada um deles enfatizando aspectos ou etapas diferentes do problema. Em particular, 3 enfoques deram contribuições distintas e relevantes para o problema das origens e desenvolvimento dos evangelhos. A crítica da forma, essa palavra não me atrevi a falar, Não. que concentra a atenção no período de transmissão oral, a crítica das fontes, que focaliza a maneira como unidades literárias diferentes foram reunidas para constituir os evangelhos, e a crítica da redação, que focaliza as contribuições literárias e teológicas dos autores dos evangelhos. Esses métodos correspondem, de modo geral, a 3 etapas que Lucas menciona em sua introdução. Eles, contudo, são mutuamente exclusivos. Na atualidade, a maioria dos críticos emprega simultaneamente todos os 3, no que se convencionou chamar de análise da tradição ou crítica da tradição. No entanto, esses 3 enfoques são distintos tanto histórica quanto metodologicamente, e examinaremos um por vez. Ok.
Olha aí, se você quiser sublinhar, você pode sublinhar. As palavras-chave aqui, que eu transmiti para cá, é crítica da forma, crítica das fontes e crítica da redação. Tá tudo aí, tá? A crítica da forma concentra o quê? Atenção no período de transmissão oral. Então, a primeira forma, como é que chegou até nós a Bíblia Sagrada? Primeiro, pela transmissão oral, ou seja, foi falada a palavra de Deus. Isso se chama a crítica da forma. Qual foi a primeira forma como ela chegou até nós? Eu botei só aqui, né, TO, mas é a transmissão oral. Então, as palavras-chave aqui são a forma, que é transmissão oral. Você pode sublinhar essas duas palavras? Sim, sim. As 3 etapas. São as 3 etapas. 3 etapas de como a Bíblia chegou até nós. De como a Bíblia chegou até nós. Foi transmitido oralmente. Agora entenda que ela foi transmitida oralmente para várias pessoas. Especialmente, eu estou tratando aqui do Novo Testamento. Então, os acontecimentos, os milagres, as palavras, os eventos, não foi transmitido só para uma pessoa. Foi transmitido para Mateus, foi transmitido para Marcos, foi transmitido para Lucas, que não fazia parte do colégio apostólico de Jesus na época em que Cristo viveu, foi transmitido para João e para tantas outras pessoas que estavam lá vendo. Afinal de contas, eram pelo menos 12 discípulos, foram uma grande multidão. Então, houve a transmissão oral, primeiro Jesus falando, depois outras pessoas iam compilando isso, porque ia sendo ditada a palavra, tá bom? Ia sendo falava, aconteceu isso, isso e isso. Aí alguém ia escrevendo. Em alguns livros das epístolas paulinas que nós devemos tratar no futuro, Paulo não escreveu nenhuma delas manualmente. Ele as transmitiu de dentro de uma prisão e havia o que era conhecido como escriba, as pessoas que escreviam. E eles então era transmitido oralmente e escreviam. E algumas delas Paulo fazia ênfase em dizer assim: eu, Paulo, com a minha própria mão, era quando ele escrevia. Outros não tinham como escrever porque ele estava dentro da prisão, e não era só porque ele estava dentro de uma prisão. Muitas vezes Paulo estava algemado as mãos, os pés, o pobre não podia fazer nada. Então ficava alguém, gente, do lado de fora da prisão, ou seja, perdão, da cela. Paulo ia falando, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Escreve essa carta, escreve Aleluia. Isso, escreve aquilo. E o escriba ia lá, ia escrevendo, ia anotando tudo. Tá? Então, primeiro nós temos a transmissão oral. Segunda etapa é a crítica das fontes. Ou seja, agora a gente tem que pegar e reunir tudo isso e fazer um livro disso. Tá? Nós temos aqui a crítica das fontes focaliza a maneira como unidades literárias diferentes foram reunidas. Eu botei aqui a palavra agrupamento, mas se você está sublinhando, você sublinha aí, foram reunidas, tá? Para o quê? Constituir contribuições literárias, para construir os evangelhos. Porque Jesus falou muita coisa. E na Bíblia Sagrada diz que, olha, se fosse para escrever todos os milagres, o que aconteceria? Não caberia. Não tinha livros nessa terra que poderiam conter. Tá? Então teve algumas coisas que foram essenciais, que Deus queria que fossem escritos. E houve então agora a segunda etapa, que foi pegar essas fontes e agrupá-las, porque tinham milagres que eram idênticos uns aos outros. E de repente, a forma como eles aconteceram, Deus não achou necessário de colocar milagre por milagre, porque um já tinha sido escrito naquela natureza. Ou o entendimento de como se alcançar o milagre mediante aquela forma de fé já tinha sido alcançado. Tá bom? Então, é claro que Jesus fez muitos mais milagres, mas permitiu-se Deus apenas que essas fontes
fossem colocadas juntas, fosse feito o agrupamento. Por último, nós temos o que? A crítica da redação. Colocar nome nos livros. Dar o nome a esses autores. Então, se nós temos Mateus pegou, ele pegou a forma, ou seja, houve a transmissão oral. Alguém já tinha transmitido. Aqui nesse caso, Mateus foi um dos que conviveu com Jesus. Então, Mateus ouviu oralmente. Depois ele pega outras fontes, no caso aqui do próprio Marcos, que já havia escrito, e outros contemporâneos da época dele. Por último, ele vai e faz disso um livro e coloca o nome dele. Agora, esses homens fizeram tudo isso inspirado por Deus. Estavam escrevendo porque Deus colocou. Então, o autor da Bíblia Sagrada, per si, é Deus. Tá? A gente coloca nome dos autores da Bíblia Sagrada para qualificar a pessoa, porque existem estilos de escrita, cada um é diferente do outro, tá bom? E é tão bonito ver quantos autores teve a Bíblia Sagrada. Cerca de 40 alunos. Durante quantos anos? Mais. 1.600 anos. Cerca de 1.600 anos, a Bíblia reuniu 40 autores e formulou esse livro que você tem aí na sua... Agora, gente, pare para pensar. Não tem um livro no universo, não vou nem dizer no mundo, no universo, seja igual a esse livro que você tem aí na sua mão. Não tem. Como é que uma pessoa hoje iria escrever alguma coisa, um outro daqui a 1000 anos, sem conhecimento, iria escrever o cumprimento daquilo que você escreveu? Nossa Deus. Como é que eu ia escrever alguma coisa e daqui acerca da vida de Jesus? Por exemplo, Isaías escreveu que Deus se assenta sobre o círculo da terra 400 anos antes de Copérnico aparecer, de Galileu aparecer e dizer que a terra era redonda. Eles tinham... Aleluias. Aleluias. Eu acho que Isaías pegou, deu um voo assim lá no Foi céu, na quando desceu, deu uma rasante assim, pô, esse negócio é redondo. Aleluias. E Deus está sentado em cima, eu vou escrever aqui. Ninguém vai entender nada, mas um dia vão saber do que eu estou falando. 400 anos antes, todo mundo acreditava que a terra era plana, chata. Isaías escreveu o que viu, o que sabia. Então é impossível. E a outra coisa, por exemplo, são autores que às vezes alguém vai olhar e vai dizer assim: como é que pode você juntar um autor com outro e construir uma doutrina? Isso é impossível. É impossível. Autores que não tiveram contatos, olha, não trocaram e-mails, não trocaram correspondência, não escreveram não entraram, no conference calls, não entraram na cápsula do tempo. Interessante que não contradiz, né? Não se E hoje, contradizem. regularmente, se você lê um livro de uma certa denominação, ou tem uma contradição, você fica meio assim. Com absoluto. Porque nenhum deles queria aparecer. O mistério da Bíblia não era eles aparecer, que os atores hoje em dia eles querem aparecer, então eles vão tratar de taxar e incriminar e falar mal dos outros, para que o seu livro se sobressaia e venda mais. Agora nós temos na Bíblia Sagrada, um é concordando com o outro, quando sabia o que o outro tinha escrito, afirmando, porque importava que Deus fosse o maior e eles o menor. E aí você encontra pessoas lá, você junta Abel, depois você coloca Moisés no meio, depois você vai lá para o livro Escritor de Hebreus, você junta esses textos todos e você consegue elaborar a doutrina da expiação. Sem derramamento de sangue não há. Como é que você pode fazer uma coisa? Só a Bíblia, um livro divino. Só uma pergunta que eu não sei o que pode perguntar isso pra gente, né? Como você falou. Como que um livro escrito por tanta gente, né? E de várias fontes diferentes, e a gente sabe que quem conta um ponto aumenta um ponto, né? E não sei, pode estar. Ela teve várias traduções, várias pessoas traduziram, tem a original. Como que a gente explica
essa unidade, sem falar na parte divina, na atuação divina. Tá entendendo, pastor? Como que muitas pessoas perguntam, né? A tradição, o livro que foi escrito por várias pessoas, vários autores, né? Então, por homens, né? Que um conta a história, pode aumentar. Como é que explica esses... Primeiro, alguém pode abrir essa porta? Acho que precisa de ventilação aqui. Né? Obrigado. Primeiro que o livro foi escrito basicamente por hebreus ou judeus. E a cultura hebraica é diferente de qualquer outra cultura da terra, onde se há um povo que consegue passar de geração em geração algum ensinamento, é a cultura judaica. Então começa por aí, começa pela própria cultura, que é uma cultura que se aperfeiçoou na forma de transmitir os seus ensinamentos. Tá? Nenhuma outra cultura faz isso tão bem. Tanto é que os judeus são praticamente os únicos nessa terra que conseguem mesmo saber a sua árvore genealógica como ninguém mais. Eles conseguem discernir até onde vai Abraão, de onde, entendeu? É uma coisa sensacional. Então, começa pela própria cultura. Deus habilitou um povo para levar adiante algo que estaria dentro da própria cultura deles, a transmissão. Então já começa por aí. Depois, eu vou concordar, sim, em parte. Existem várias traduções hoje em dia no nosso idioma que diferem. Aí nós temos que voltar para as línguas originais. E essas não existem diferenças. No hebraico, um pouquinho do aramaico, que está lá no livro de Daniel, e no grego, basicamente, o livro do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, eles não diferem. Eles são originais na sua essência e todas as Bíblias elas vão extrair os seus manuscritos do original, do grego, do hebraico ou do aramaico. Então não tem como a gente discutir, porque o original existe. O problema é que hoje em dia são as nossas versões. E olha, aqui eu digo uma coisa para vocês. É uma tática do inimigo o que ele anda fazendo com algumas traduções. E nós, como alunos, nós temos que ser muito aplicados e saber que existem algumas traduções que estão tirando textos importantes, palavras-chave da Bíblia Sagrada, que não é o que Deus intencionou. Então nós temos que vigiar muito em relação a isso. A preocupação, assim, às vezes é saber como que evitar esses erros de tradução, de junção de tudo, sabe? Porque tem vários, eu acho que pode ter havido várias lacunas ou várias partes, né, que podem ter errado, nomes, entendeu? É o seguinte, nesse caso a gente olha assim, que a mensagem está intacta. As versões podem perder ipsilíteres, né, daquilo que foi escrito. Aí há que se voltar para o grego, para o hebraico, para o original, tá bom? Então, sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento, há que se ler no original. E existem hoje em dia livros que tratam o original lado a lado, e aí você vai conseguir discernir isso. Sim. Pastor, como professor, qual a Bíblia, qual a tradução que o pastor recomenda? Porque a gente não conhece muito, então às vezes a gente pensa que uma nova tradução, uma linguagem atual é mais fácil. Mas qual a tradução assim que o pastor recomenda? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma relação para vocês, porque nós temos várias. Eu vou dizer aqui, eu não recomendo NIV. I'm sorry, mas eu não recomendo essa Bíblia para nenhum aluno sério da Palavra de Deus. Se você tem NIV, se você tem a Nova Versão Internacional, que seja uma Bíblia a mais que você tenha em casa, mas que não seja a única versão que você tem. Depois eu vou trazer para vocês algumas coisas. Uma outra no Brasil, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Tá? Ela teve o intuito de trazer as coisas para o presente, mas na própria comitiva que fez a tradução para o português da Bíblia da linguagem de hoje, estava um ateu.
Aí você se pergunta, como é que um ateu está presente fazendo a tradução? Como é que vai acreditar em qualquer inspiração dada por Deus? Uma das pessoas que fazia parte da comissão dessa tradução foi um grande amigo do meu pai. Eu o conheci pessoalmente, mas eu era criança, ele já passou para o Senhor. E ele mesmo confidenciou com meu pai e falou: Gesiel, eu vou largar essa comissão porque eles estão deturpando muito a Bíblia, prejudicando o texto original só para trazer as coisas para a linguagem de hoje. E ninguém quer dar ouvidos. Então eu vou largar. E ele falou assim, eu vou largar, porque uma das pessoas que se ouve mais lá, porque ele tem graduação, ele tem grau, é um ateu. Então é complicado certas coisas. Por que assim, em relação também, normalmente a Bíblia Católica, eu acho que ela tem 4 ou 5 livros a mais do que a nossa Bíblia. E assim, eu já li alguma coisa, não me parece nada assim. Eles falam de Jesus, falam de Deus. E por que esses livros não estão na nossa Bíblia? É chamado de livros apócrifos. Esses livros não estão inclusos. Porque esses livros foram considerados como teor histórico. Eles têm sua veracidade histórica, mas não foram considerados livros inspirados por Deus. Em um dos livros, se eu não me engano, é o livro de Macabeus. No finalzinho de Macabeus, no segundo livro de Macabeus, no finalzinho, o autor do livro de Macabeus, ele pede perdão se em alguma coisa escrita ali ele ofendeu alguém. Quando é que Deus vai pedir desculpa por escrever alguma coisa para o ser humano? Mas são livros que devem ser considerados que têm Exatamente. Então a gente tem que separar realmente o joio do trigo. Tem que ter o livro de Enoque, sensacional, mas não devemos considerá-lo como inspirado por Deus, porque é um livro histórico. Alguém viu, contou uma história, mas não significa que a pessoa estava vivendo aquele contexto para saber o que Deus queria com aquela história. Uma coisa é eu estar dentro do avivamento, escrever um livro do avivamento, e um repórter fazer um livro do avivamento do que ele está vendo lá de fora. É uma história, mas eu estou vivendo a história. Então esses livros aqui foram de homens que viveram a história. Os livros apócrifos foram de homens que contaram a história. Ok? Sim. Ok? Botou a mão? Sono, né? Ok, legal. Já a gente vai ter um intervalo, tá? Mas eu vou trazer uma relação, mas NIV eu peço para vocês, tem uma outra versão. É gostosa de ler, é fácil de ler, mas para o aluno é perigosa. Eu sou a última pessoa a ficar falando mal de alguém ou de qualquer pessoa, mas vocês, alunos, merecem saber. Eu vou talvez só pego de novo, sem querer ouvir, tem um site que fala, tem um texto, uma folha enorme de todas as perturbações que a NVI fez. Eu fiquei chocado. Infelizmente. E olha, eu vou lhe dizer mais. Eu vou lhe dizer, para mim, pessoalmente, para mim, meu nome aqui não tem nada a ver com credo ou dogma, não é uma doutrina, mas para mim, o inimigo vai ficar trazendo mais e mais versões assim, que vai pouco a pouco, sorrateiramente, tirar algumas coisas chaves da Bíblia Sagrada. Tem um texto da NIV que fala sobre, no original está assim, que a proibição de Deus em relação à fornicação, o adultério e mais algum outro tipo de pecado. E que a NIV omite totalmente a palavra adultério. Só fala no pecado da fornicação. Alguém pode olhar para aquele texto e dizer assim, ora, então eu estou bem. Porque fornicação realmente a pé da letra é quando você... fornicação, prostituição e adultério. E só foi incluído prostituição, fornicação e não adultério. Então a pessoa pode se encaixar e dizer assim, olha, eu não estou vendendo meu corpo, ninguém está me dando dinheiro, eu gostei de uma outra pessoa e estou com ela. É adultério, mas nessa versão não está escrito que adultério é pecado. Então eu estou livre. Vocês estão entendendo? Muitas coisas sorrateiras que a gente pode passar o olho e o crente fiel sabe que é pecado, mas aquele que vai entrando na igreja, vai adquirindo só aquela versão, ele vai se achando bem. E no dia que alguém levantar e começar a pregar aquele versículo como doutrina, excluindo a palavra adultério, ele vai ter uma igreja assim, ó.
Que o que tem de gente que quer ir com o seu pecadinho para o céu, não é não? Logo, logo vai sair uma versão dizendo que não dizimar não é roubo. Você vai ver, essas coisas elas vão entrando, vai mudar a E palavra, aí, vai pastor, mudar a você forma. acredita que um dia vai ter um novo concílio para poder colocar isso novamente em O Senhor está voltando, o para Senhor está poder voltando. regularizar essa liberdade de expressão? Oxalá que sim, mas eu acho que não. Eu Também acho acho que que não vai dar não. tempo, Também eu não. acho que Deus não vai permitir. Eu acho que uma vez que o cânon sagrado ele foi fechado, existem versões que são fiéis ao original e que mexer agora não dá mais para mexer, porque elas ainda estão em circulação, as versões originais. Então, entrar agora para tentar banir alguma coisa é praticamente Acho que tem impraticável, tempo, mas né? você está voltando. E por incrível que pareça, é muito difícil financeiramente falando se construir uma Bíblia nova hoje em dia. Olha, é quase que inviável pelos valores financeiros que você tem que gastar para arrumar uma comitiva para fazer isso. É preferível ficar com as Bíblias que já existem. Essa é a grande verdade, tá? Mas no inglês, King James Version bate todas. Melhor. Depois disso, a New King James. É a que eu uso, porque eu não gosto dos these and thous. Então, a New King James Version, se você puder, se você quer uma versão em inglês, é a melhor. Amplify também é muito boa. Boa mesmo. O inglês já não foi, eu não sei.